nós vamos falar da oração de um coração arrependido. Então já abra sua Bíblia lá no Salmo 38, para que nós possamos acompanhar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E nós vamos estar meditando nessa palavra agora, em nome de Jesus. Então, tem nos slides, mas se você tiver a sua Bíblia aí, também acompanhe por ela. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Pois em ti sou eu quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Aqueles que não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi exposta aqui nessa noite, e que o Senhor, através do teu Santo Espírito, já comece a trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos entender, compreender a tua palavra, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser desafiados pelo Senhor a ter uma vida constante na tua presença, a ter uma vida de santidade, de verdade, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que tudo que for dito aqui, Pai, venha do Senhor e para o Senhor, porque tudo é teu. Em nome de Jesus, que o Senhor me use e que, Senhor, a tua palavra seja edificada na tua igreja nesta noite, e que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor salve, que o Senhor santifique a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto é um texto muito difícil, tem muitas expressões profundas, mas é um texto maravilhoso, porque nós vamos ver que a oração de um coração arrependido. E eu vou trazer novamente aquela ilustração que o reverendo Jones trouxe no primeiro domingo desse mês, quando nós começamos a falar sobre arrependimento, e ele trouxe uma ilustração, esse aqui é só um pedacinho dela, que mostra a diferença em definição de arrependimento e remorso. Ele até usou o exemplo de Judas e de Pedro. Ambos
traíram Jesus, um se arrependeu e outro teve remorso. E esse que teve remorso, Judas, ele tirou a própria vida. Então nós vemos que Pedro, ele teve tristeza, ele teve a mesma sensação de Judas, só que ele teve uma diferença naquilo que ele fez, na sua atitude. Ele se arrependeu pelo pecado que ele tinha cometido. Ele se arrependeu porque ele entendeu que o erro dele foi grave. Ele entendeu que o erro dele, entregou Jesus. E ele foi errado diante de Jesus. Mas Judas não. Ele teve remorso porque ele não se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu porque Jesus foi preso. E aí ele falou, nossa, por causa disso, a consequência do que eu fiz, que foi terrível. Então ele se arrependeu da consequência, ele teve remorso, na verdade, porque ele sentiu tristeza pela consequência do seu ato, e não pelo ato em si. E aqui eu quero voltar um pouco, o exemplo que o presbítero Danilo deu do Heitor, que ele se sentiu triste por aquilo que ele fazia e não pela consequência. E é isso que nós estamos vendo aqui, é o arrependimento pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Então isso é de fato o que o Senhor quer para nós, nós vamos ver isso. Então nós podemos ver que tem essa diferença. Os dois têm tristeza e os dois têm consequências. Você vai errar, vai ter uma consequência. Mas nós vamos ver que a forma de a gente agir diante do nosso pecado e diante da consequência do nosso pecado é que vai trazer a diferença. E aqui Davi, ele faz uma oração de arrependimento. O coração dele estava arrependido. E nós vamos ver o quanto isso pesava no coração de Davi. Então a consequência do pecado existe. Mas a diferença é que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, do nosso erro. O termo arrependimento no original vem do grego, e é da palavra metanoia, e significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Então, o arrependimento é uma mudança completa da nossa atitude. É a gente mudar completamente, é uma conversão. Então, é usado esse termo também para quando a pessoa se converte. E aí nós vamos ver que o arrependimento, ele é necessário para que nós possamos nos converter. Então, para que nós possamos nos converter, é necessário que nós nos arrependamos. O arrependimento traz vida, já o remorso traz morte. Então, vamos ver o contexto disso tudo que nós estamos falando aqui. Então, o Salmo 38 é um dos salmos penitenciais ou salmos de confissão. Os outros salmos são o Salmo 6, que nós já vimos, o 32, que nós já vimos domingo passado, o 38, que é o de hoje, o 51, que nós veremos no próximo domingo, o 102, que nós não veremos nessa série, nem o 130, e o 143, que nós veremos no último domingo desse mês de julho. O título desse salmo, ele mostra o autor, Salmo de Davi, e mostra também um termo ali, em memória. Esse termo, ele tem caráter litúrgico. No contexto bíblico, memorial é uma instituição estabelecida por Deus, que nos reporta ao passado, dá sentido ao presente e nos abre para o futuro. Portanto, esse salmo, ele foi escrito no intuito de revelar a promessa de Deus cumprida em Jesus, para trazer vida àquele que tem um coração arrependido. Para João Calvino, esse salmo, ele quer trazer à memória o que Davi tinha aprendido durante a sua vida em relação com Deus, a sua comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que ele tinha aprendido durante os seus erros, durante os seus pecados, ele queria mostrar para que isso fosse lembrado. Uma das formas melhores que nós temos
de nós não cometermos o mesmo pecado de novo é a gente lembrar daquilo que a gente fez. Porque quando a gente lembra, a gente fala, opa, peraí, não posso fazer a mesma coisa de novo. Então, por isso também, esse salmo, ele foi escrito para que nós lembrássemos de geração em geração aquilo que Davi queria mostrar, aquilo que Davi queria colocar ali como algo que ele experimentou na sua própria vida, para que as pessoas que lessem esse salmo não passassem pelas mesmas coisas que ele passou. Então nós temos aqui algo que nós precisamos entender para que nós não possamos passar pelo que Davi passou nesse salmo que ele relata aqui para nós. Então, quando nós olhamos para os salmos em geral, todos os salmos, nós vemos que os salmistas, eles expressam algo tão profundo, eles se abrem totalmente. Então você vê que são palavras, são poesias que são profundas, que trazem coisas tremendas, maravilhosas. A cada salmo que a gente lê, a gente vê algo tremendo, algo intenso, porque eles queriam demonstrar essa intensidade, mostrar tudo aquilo que eles estavam sentindo e passando. Então nós vemos isso nos salmos, e principalmente nos salmos de Davi. Davi queria mostrar profundamente o que ele estava sentindo e passando. Então vamos lá para a nossa exposição aqui, vamos olhar nos versículos o que o Senhor quer nos dizer hoje. Então vamos ler novamente do versículo 1 até o versículo 10. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então esse primeiro ponto vai nos trazer a oração no sofrimento. Então Davi, ele mostra o que ele estava sofrendo. E se a gente for olhar aqui, é um sofrimento intenso. Davi estava sofrendo muito. Ele diz que até o coração dele está sofrendo, porque ele tem uma ferida na alma também aqui. Ele está profundamente sofrendo. Então, em primeiro lugar aqui do nosso primeiro ponto, o sofrimento de um réu confesso. Davi está profundamente angustiado por reconhecer o seu pecado. Então ele está descrevendo aqui, ele está colocando que ele pecou. Ele está falando que ele está sofrendo, mas ele é um réu, confesso, porque ele está confessando o seu pecado. Ele está reconhecendo que ele é um pecador, que ele estava errado diante de Deus. Então ele está confessando. O salmo está mostrando em forma de oração. Perceba aí no decorrer do salmo, ele está conversando com Deus. É uma oração. Ele está falando, Senhor, não traga a sua ira sobre mim. Senhor, eis que eu fiz isso. Olha, ele vai falando com o Senhor aqui. Ele está conversando com o Senhor. Ele está colocando diante de Deus o seu sofrimento. Ele está confessando diante de Deus o seu sofrimento. Então é uma oração. É uma oração que ele conversa com o Pai. Davi tinha percepção de que o pecado dele o afastava de Deus. Ele sente uma dor profunda na alma pela ausência de Deus em sua vida naquele momento. Ao contrário de outros momentos que Davi, ele experimentava o Senhor andando com ele, o Senhor vencendo as guerras por ele.
o Senhor dos exércitos, destruindo infinitos exércitos. Davi derrotando Golias. Davi enfrentando os reinos e vencendo. Saul ficou invejado porque Davi ganhava mais que ele. Porque Davi obtinha mais êxito que ele. O Senhor era com Davi. O Senhor era por Davi. O Senhor vencia por Davi. Mas nesse momento Davi está falando que ele está ausente. Que o Senhor não está com ele. E isso dói no coração dele. Isso dói na alma dele. E traz uma enfermidade física e na alma. Aqui nós vemos que Davi fala que ele estava encurvado, que ele tinha feridas, que tinha pus, que cheiravam mal. Ele está falando de uma doença que ele estava cometido ali. Alguns comentaristas dizem que Davi teve lepra nesse momento. Ele estava acometido de lepra. Então, ele expõe todo esse sofrimento intenso que ele estava vivendo, porque ele sabia que o pecado dele tinha causado isso. E é impressionante esse relato dele, que expressa de forma tão assustadora o seu sofrimento. Nós vemos também um sofrimento intenso. Um sofrimento intenso. Só vou voltar aqui. Então, Davi, confessando os seus pecados, ele reconhece que provocou a ira de Deus. Você pode ver nos versículos aí. Ele fala assim: o meu pecado provocou a tua ira, trazendo dura repreensão sobre a vida de Davi. E ele teme essa repreensão. Por quê? Porque ele conhece o poder e a força do Senhor dos Exércitos. Ele sabia o quanto o Senhor era poderoso. Ele tinha visto isso nas batalhas. Ele tinha visto isso nos dias que o Senhor estava com ele. Então ele sabia que a ira do Senhor era duríssima e que era algo pesadíssimo. Então, continuando, Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Está passando por outro momento aqui, peraí. Eu acho que eu inverti os itens aqui. Mas ok. Então, Davi, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. E o que significava isso? O homem segundo o coração de Deus. Significa que Davi, ele buscava ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele buscava entender o que Deus queria para ele. Todas as vezes que ele venceu as batalhas, que o Senhor estava com ele, ele orava antes. Ele clamava ao Senhor que estivesse com ele. Ele falava: Senhor, não seja por mim, mas seja pelo Senhor. Lembra quando ele foi enfrentar o gigante Golias? Ele falou que o Senhor seja, glorificado. Ele está zombando do Senhor. Ele está blasfemando contra o Senhor. E isso não é algo que tem que ser aceito. Então que o Senhor desça com a sua ira e destrua ele. Então toda vez ele pedia que o Senhor estivesse com ele. E nesse momento agora, ele estava afastado de Deus por causa do pecado. E isso trazia uma dor profunda a Davi. Mas por que um homem segundo o coração de Deus estava nessa situação? Por que Davi, que buscava o Senhor, ele estava nessa situação? Porque ele é um ser humano como nós. Nós temos no nosso DNA o pecado. A Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então nós já nascemos em pecado. Nós somos pecadores. E a Bíblia diz que diante de Deus, o pecado é como um trapo de imundícia. É algo totalmente deplorável. É algo que o Senhor não pode estar perto. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor não pode conviver com o pecado. E esse pecado trouxe a separação de nós com Deus. Nos separou de Deus. Então, quando nós pecamos, não é o Senhor que se afasta de nós. É nós que viramos as costas para Deus e nos afastamos do Senhor. Então, Davi aqui, ele reconhece que o pecado dele
tinha afastado o Senhor dele. O pecado dele tinha trazido a ira do Senhor sobre ele. O pecado dele tinha trazido todo esse sofrimento para ele. Então, um sofrimento intenso, uma dor física, uma dor na alma. Então, essa citação aqui de Derek Kidner mostra exatamente a situação. A culpa que um homem forte e bem-sucedido poderia ter menosprezado apressadamente, agora são como fardos pesados. Os pecados talvez parecessem um mero gotejar, agora revelam uma inundação para afogar. Olha aí. Antes parecia que os pecados não iam fazer mal, eram inofensivos. Quando nós pecamos, nós temos a ligeira impressão de que nada vai acontecer. Nós estamos no comando. Não, pode deixar, eu sei me controlar nisso, eu sei fazer aquilo e eu vou conseguir sair disso. Mas aí o pecado, ele vai mostrando o buraco que ele vai nos deixando. E antes, algo que parecia inexpressivo, agora é uma onda que nos afoga completamente, que nos deixa numa situação sem saída, porque nós não temos mais controle. E é isso que Davi está falando aqui. Terceiro lugar, o sofrimento de não ter a luz. O Davi foi considerado... por isso que eu troquei os negócios aqui. E aí, Davi, ele fala também que até a luz dos olhos dele lhe foram tirada. E o que significa essa luz? Significa a presença de Jesus. Significa aquilo que nos dá vida, nos dá força, nos dá alegria. Então, quando nós perdemos a luz, é como se nós estivéssemos cegos, perdidos. Não tivesse mais saída, nós não conseguíssemos enxergar uma forma, uma solução de sair daquele problema. E isso acontece conosco todos os dias. Quando nós nos deleitamos em nossos pecados, em nossos prazeres, quando nós achamos que nós estamos por cima e queremos fazer tudo aquilo que nos dá na telha. O mundo fica falando para você o tempo todo: faça o que você quiser, seja quem você quiser. É simples. É só você escolher aquilo que te faça feliz. E está tudo certo. Só que ele não fala o que isso vai trazer para você depois. Não fala, não mostra o buraco que você vai entrar. Porque quando você decide pegar o controle da sua vida e ficar segurando ele na sua mão, Deus não vai tomar esse controle da sua mão. E Ele vai deixar você cair para você aprender com os seus erros. Ele não quer que nós caiamos. Ele não quer que nós pecamos. Mas Ele permite para que nós aprendamos da pior maneira, mas aprendamos que nós estamos errados, que nós não somos ninguém, que nós não somos merecedores daquilo que nós temos, ou possuímos, ou fazemos, ou somos. Nós não somos merecedores de nada disso. É só o Senhor que nos dá a oportunidade de recebermos alguma coisa. Então, Davi percebe que até a luz, até aquilo que trazia vida para ele, que trazia o enxergar das coisas, tinha sido tirado dele. Então, ele sofreu por isso. Ele sabia que ele estava oprimido, desesperado, porque a ira do Senhor estava sobre ele. A mão pesada do Senhor estava sobre ele. E isso trazia muita aflição a Davi. Mas Davi também vê que o sofrimento é um processo de restauração da sua comunhão com Deus. E ele almejava estar novamente em plena comunhão com o Senhor. Então ele começa a reconhecer que ele estava sofrendo, mas que tinha uma luz no fim do túnel.
que ele poderia novamente estar diante do Senhor, que ele poderia novamente contar com o Senhor. Então ele almeja isso, e ele entende, e ele percebe e coloca o sofrimento dele como um processo de reconciliação com o Senhor. Ele não coloca o sofrimento dele como algo que vai destruir a vida dele, mas algo que vai levantá-lo novamente. Então essa é a diferença do arrependimento por remorso. Quem sente remorso, ele pensa só em se matar, ele pensa só em morrer, porque ele não vê saída e ele não enxerga essa saída. Mas quem se arrepende, sabe, tem certeza que o Senhor pode tirar ele daquela situação. Então, em segundo lugar, nós vemos aqui dos versículos 11 a 14, a oração no isolamento. Vamos ler novamente, de 11 a 14. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Então, nós vemos aqui o isolamento do arrependido mostra a sua realidade. Então, aquele que está arrependido, ele vai se encontrar isolado. Ele vai se encontrar só, porque ele vai ver que tudo isso deixou ele sozinho. Davi percebeu isso. O sentimento de Davi de solidão não era porque os amigos dele tinham se afastado dele, também. Mas isso não era o principal, porque os amigos tinham todos se afastado, os familiares, ninguém estava perto dele. Isso reafirma a probabilidade dele estar com lepra, porque naquela época, quem era leproso, ele ficava afastado de todo mundo. Ele não ficava na sociedade, ele não tinha comunhão com as pessoas, ele era colocado de lado. Então, isso reforça essa ideia. Mas aqui, todos os seus amigos, os familiares, se afastaram. E, no mesmo sentido, os inimigos se aproximaram dele, cercaram ele. Então, Davi estava isolado, não tinha ninguém para defender ele. Mas o que mais afligia Davi não era os amigos e familiares terem se afastado, não era os inimigos terem se cercado ele, mas era o fato de que dessa vez ele não podia contar com o Senhor. Ele se sentiu só, porque Deus não estava caminhando do lado dele naquele momento. Não era por ele naquele momento, porque ele estava isolado. Ele se sentiu isolado, mas isso era a percepção dele. Porque quando nós estamos aflitos, quando cada um de nós aqui, eu tenho certeza que no seu dia a dia, tem momento de angústia, tem momento de sofrimento profundo, e você sente sozinho. Tenho certeza disso, eu já passei por isso. Eu já me senti absolutamente sozinho. Mas Deus, como eu já disse, Ele não se afasta de nós. É nós que não conseguimos perceber Deus. Não conseguimos enxergar a luz. Por isso que Ele falou que a luz foi tirada dele. Porque ele não enxergava Deus naquele momento. Ele não via o Senhor do lado dele naquele momento. Então isso trazia essa sensação de isolamento. E o que mais afligia é porque o Senhor não estava com ele. Ele não enxergava o Senhor nesse momento. João Calvino diz: é realmente uma grande e dolorosa provação quando uma pessoa que possuía invejável número de amigos chega a ser abandonada por todos eles. Davi era um rei que todo mundo gostava dele. Davi era um rei que as pessoas se achegavam a Davi com muita alegria, amavam Davi. Ele tinha muitos súditos. O reino de Davi era grande, mas nesse momento não tinha ninguém. Nesse momento ele se sentiu sozinho. E essa é a maior angústia do ser humano. A percepção de que Deus não está presente. A maior angústia que um homem pode sofrer, uma mulher pode sofrer, o ser humano
pode sofrer é perceber a ausência de Deus naquele momento. E isso traz profunda angústia. O isolamento, ele traz mudança de vida. Nós já falamos aqui que o arrependido, ele vai gerar vida, o arrependimento vai gerar vida. E o isolamento do arrependido traz mudança de vida. Quando nós estamos afundados, envolvidos nos nossos delitos e pecados, nós não vemos mais nada. Nós só vemos aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, está nos agradando, está nos satisfazendo naquele momento. Nós deixamos de perceber Deus, nós fazemos as coisas que nos agradam e nós vamos nos envolvendo, afundando. A mentira vai gerando outra mentira. As coisas vão gerando outras coisas. Na hora que a gente vê, é como se nós estivéssemos num lamaçal de areia movediça e tivesse só a pontinha do nariz para o lado de fora. Não tem como mais sair. Você já viu nos filmes, areia movediça, que eles relatam nos filmes lá, a pessoa vai afundando, ela fica desesperada, angustiada, porque ela está afundando e não tem como ela sair. Ela não consegue sair. E assim somos nós, os nossos pecados. E parece que ninguém vai dar conta de tirar você dali. E é só nesse momento que você para e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Aí você lembra do Senhor. Aí você recorda que o Senhor pode fazer isso por você. E muitas pessoas pensam: eu só vou me arrepender dos meus pecados quando eu estiver no meu leito de morte, no hospital, nos meus últimos segundos de vida. Aí eu peço perdão pelos meus pecados. Você já ouviu falar isso? Tem muitas pessoas que pensam assim. Tem muitas pessoas que pensam que vai dar tempo. Mas quem sabe esse momento não chegue. Quem sabe ela não tem essa oportunidade. Então, nós não podemos esperar para o último segundo do nosso suspiro para clamar ao Senhor pelo socorro. Então, nós temos que ter uma mudança de vida. Davi aqui, ele não tem palavras ou interesse em defender a sua inocência. Ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que tudo aquilo que ele está passando é por causa do pecado dele. Por isso que ele fala que ele fica em silêncio. Porque ele não tem forças e ele também não tem o interesse de se defender, porque ele sabe que ele está errado. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele pecou e que ele foi contra o Senhor. Ele está silenciosamente absorvido no seu sofrimento, sabendo que pecou. E ele espera que Deus inicie a reconciliação. Davi está determinado também a não dar oportunidade para que os seus inimigos blasfemem contra o Senhor. Lembra que nós falamos aqui que Golias estava blasfemando contra o Senhor. E Davi aqui no seu sofrimento, ele não quer dar oportunidade para que os inimigos dele blasfemem contra o Senhor por causa da sua situação. Então ele fica quieto, ele fica imobilizado. Os versículos que nós lemos falam isso, que ele como surdo não ouço, qual mudo não abra a boca, porque quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Então ele não quer dar essa oportunidade para os inimigos. Mas também o silêncio de Davi precede o silêncio de Jesus, o nosso Salvador, perante os seus acusadores. Lembra quando Jesus estava diante dos seus acusadores? E eles ficavam acusando ele: quem és tu? Diga aí, quem és tu? Querendo pegar Jesus, incriminar Jesus. E o que Jesus fez? Ficou em silêncio. Ele não abriu a boca. Olha aqui, lá em Marcos 14, 60 e 61. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus ficou calado. Então nós vemos que esse salmo, nós vamos ver daqui a pouco, que esse salmo tem muito mais do que nós estamos falando aqui.
tem algo mais importante do que nós estamos trazendo de Davi, que já é importante para nós, mas ele fala também de Jesus. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. E aqui nós vemos que Jesus, também teve essa mesma atitude de ficar em silêncio para que os seus inimigos não blasfemassem contra o Senhor. Então nós vamos ver o terceiro ponto agora. Podemos relacionar, já falamos isso, o arrependido deve ter a percepção da mudança de mente, de vida e de atitude, que nós já falamos, que é o arrependimento, ou metanoia. Em terceiro lugar, nós vemos a oração na confiança em Deus. E está no restante do texto, nos versículos 15 a 22. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Como nós vimos no início, o sofrimento ele vai trazer vida, porque a tristeza e o sofrimento que ele causa é para a vida. Então, o arrependimento traz vida. E é exatamente essa a intenção de Deus quando Ele nos deixa sofrer. Quando Deus permite que nós passemos por um momento tribuloso na nossa vida. Quando Deus permite que você tenha momentos, sim, tribulantes na sua vida. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus quer que você se reencontre com Ele. Ele quer que você volte a Ele. Essa é a intenção de Deus na sua vida. O sofrimento do crente, o sofrimento daquele que está em Cristo, não é para a morte, não é para a destruição, mas é para a vida, é para o arrependimento, é para a reconciliação com o Senhor, é para se reencontrar com o Senhor. Então, quando nós sofremos, é para que nós possamos reencontrar com o Senhor. A disciplina por causa do pecado. A disciplina é por causa do pecado, para a reconciliação. Então, quando a gente tem disciplina na nossa igreja, é para reconciliação, é para comunhão, é para restauração, não é para destruição. A disciplina ela vem como um ensinamento do Senhor, para que nós possamos nos reencontrar com Ele. Davi tem plena confiança no perdão de Deus e no livramento dele. Ele sabe que ele não tem forças para caminhar sozinho, por isso ele clama pela presença do Senhor. Por isso ele sabe que ele precisa novamente que o Senhor ande com ele, que o Senhor lute por ele, que o Senhor esteja com ele. Porque ele fala, os inimigos são mais fortes do que eu. Eu sozinho não consigo, eu preciso do Senhor. É só o Senhor que pode me tirar dessa situação. É só o Senhor que pode me levantar novamente. Então Davi ora e clama ao Senhor pelo socorro do Senhor, pela reconciliação com o Senhor. Davi se dirige a Deus aqui como Senhor, isso é, como Adonai, ou soberano governante do universo. Está lá no versículo 9, e essa palavra Senhor aí significa isso. Então ele diz que todo o seu desejo está diante de Deus, que todo o seu anseio está diante do Senhor. Então ele clama pelo Senhor. Davi sabe que é melhor estar ao lado do Senhor do que contra os inimigos dele, porque ele sabe que o Senhor dos exércitos é infinitamente mais poderoso do que a soma de todos os seus inimigos. Ele sabe que qualquer problema que ele está passando não é nada diante do poder do nosso Deus. Então por isso ele clama pelo Senhor. Davi confia que a sua salvação está no Senhor. A sua salvação é o Senhor. Concluindo, este salmo ele traz um duplo sentido, por isso eu disse que tinha algo
mais profundo ainda nesse salmo. Ele traz o sofrimento de Cristo por causa do pecado da humanidade. O sofrimento de Cristo na cruz foi agoniante e intenso. Jesus chegou a clamar ao Senhor: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O que Jesus quis dizer com isso? O cálice aqui significa a ira de Deus. Jesus não estava preocupado com o sofrimento que ele ia passar na cruz, com o sofrimento físico que ele ia passar na cruz. Jesus estava preocupado com a ira de Deus, com a mão poderosa de Deus sobre o pecado que ele ia receber sobre ele. Ele recebeu o pecado de toda a humanidade. Então o pecado de Davi também estava sobre Jesus. A angústia que Davi estava sentindo, Jesus sentiu essa angústia, a minha angústia, a sua angústia, a de toda a humanidade. Mas ele sabia que o mais pesado era a ira de Deus, e não o sofrimento físico que ele ia passar. Cristo clamou ao Senhor por isso. Está lá em Mateus 26, 39. Sofrendo a ira de Deus sobre si, Cristo também se encontrou sozinho. Ele fala também da mesma forma. Lá em Mateus 27, 46, ele clama ao Senhor. Todas as vezes que Jesus se dirige ao Pai, ele está orando. Então por isso que nós vemos uma oração. Porque todas as vezes que nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos tire da nossa situação. E Jesus disse: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Algumas versões trazem. Porque Jesus também se sentiu só. Naquele momento que todo o pecado da humanidade estava sobre ele, Deus não estava lutando por Jesus ali. Porque o pecado afastava de Deus. E Cristo também se encontrou nessa situação sozinho. Mas Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele tem o poder infinito, e nada pode vencer o nosso Senhor. E por isso, Jesus venceu aquela cruz. Jesus venceu. Cristo nos traz uma proposta injusta. Nós vimos aqui nesse texto que nós estamos estudando, ele falando: traga o seu fardo. Davi diz: o fardo dele estava pesado. E Jesus fala: traga o seu fardo pesado para mim, coloque ele sobre mim, e eu te darei um fardo leve. Está lá em Mateus 11, 28. Vou voltar aqui depois. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus diz: traga sobre mim o seu fardo pesado. Deixe que eu carregue ele para você na cruz. Ele carregou o nosso fardo pesado. Então, meu irmão, quando você estiver angustiado, lembre-se disso. Jesus, Ele quer carregar o seu fardo pesado. Ele carregou ele na cruz. Se entregue a Jesus. Se arrependa do seu pecado, para que você receba de Jesus o fardo leve. E isso é o Evangelho de Cristo. Cristo quer tirar o nosso fardo pesado. Ele quer tirar o peso da nossa angústia, o peso do nosso sofrimento. E Ele quer nos trazer vida, e vida em abundância. E nós só teremos paz se for em Cristo, só em Jesus. Nós só alcançaremos paz em Jesus, em mais nenhum outro lugar. Não adianta você pensar que tudo aquilo que você faz na sua vida vai te trazer paz. Não adianta todo o dinheiro do mundo, não vai te trazer paz. Não adianta toda a fama do mundo, não vai te trazer paz. Olha aí para os jornais, para as revistas, veja quantos bilionários estão deprimidos, estão se sentindo sozinhos, estão se sentindo tristes, porque tem dinheiro, mas não tem nada na vida deles. Quantas pessoas famosas fazem tratamento porque
não conseguem ficar felizes. Então não se iluda que o pecado vai trazer felicidade, vai trazer paz para você, porque a verdadeira paz é só em Jesus. E aqui agora umas aplicações para a nossa vida. Antes disso, um resumo aqui. O que produz o arrependimento não é só a tristeza provocada pelo pecado, mas também a esperança, ou a certeza do perdão que se faz possível com o sacrifício vicário e a ressurreição de Jesus. E as aplicações. Se você está passando por profunda tristeza, sofrimento, e você está angustiado por isso, verifique se é por causa da raiz do problema ou por causa da consequência do problema. Então, sinta-se triste pelo pecado e não pela consequência. Se arrependa. Não cometa os mesmos erros. Se lembre dos seus pecados e não volte a cometê-los. Fuja deles. Lembre-se de que a ira de Deus é infinitamente maior do que a ira deste mundo. Escolha estar do lado certo. A Bíblia fala que aqueles que são amigos deste mundo se tornam inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus se tornam inimigos deste mundo. Então não fique aflito porque você é inimigo do mundo, não. Fique aflito se você estiver inimigo de Deus, porque a ira dele é pesada. Então não fique preocupado com o que o mundo vai pensar de você. Não fique preocupado se você não está se encaixando no grupinho lá do seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Você tem que se preocupar em estar em comunhão com o Senhor. Esse deve ser a sua preocupação. Se arrependa, peça perdão ao Senhor. Tenha certeza de que o Senhor pode e irá te perdoar. Jesus pagou um altíssimo preço por você, algo que você nunca conseguiria pagar. Mude sua mente, sua atitude, sua vida. Viva para o Senhor e pelo Senhor. Então torne a sua vida do Senhor. Deixe de ser crente só no domingo. Seja crente lá no seu trabalho. Lá no mundo, você tem que ser crente. Você tem que viver para o Senhor. Isso é mudança de vida. Não adianta que dentro da igreja você falar Senhor, Senhor, e lá fora você está fazendo tudo que o mundo faz. Isso é pior do que você não tivesse nem conhecido o Evangelho ainda. Que a Bíblia fala, quando nós conhecemos o Evangelho e quando nós não damos importância devida a ele, nós estamos fazendo muito pior do que o mundo faz. Então não faça isso. Creia no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Ele é o Senhor, Redentor e Salvador. Busque conhecer e praticar a vontade de Deus em sua vida. Dependa somente de Deus. E que Deus nos abençoe.